Boa noite a todos e todas, também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu sou Humberto Adame, já fiz a autodescrição anteriormente. Estou aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, recebi um convite ontem do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, e vim para cá hoje. Chegando aqui, me deparei com as minhas queridas amigas que nos brindaram com essas aulas fantásticas que foram formalizadas nesse momento. Como eu disse na apresentação, eu presidi a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB por 3 gestões. Essa comissão ela foi criada em 2014. Ela já aproveitaram, foi bom ter ficado para o final, porque elas já fizeram praticamente tudo que eu poderia falar. Agora só vou dar umas pinceladinhas em algumas outras coisas e fazer umas provocações, que é também uma das coisas que eu gosto de fazer. Saudar o LCMOG, meu querido amigo ali de longa data, que com certeza é um dos personagens do movimento negro brasileiro de muita importância. Mas a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão ela foi criada, foi proposta em 2014 aqui, juntei algumas pessoas, exatamente porque a Comissão Nacional da Verdade, que falava da tortura, ela não tocava na questão racial, ela só via, nos 20 anos de ditadura, as pessoas brancas. Basicamente era isso. E eu fui ouvidor nacional da CPI, com 3 ministros de Estado, com o ministro Edson Santos, o ministro Eloy Ferreira e um pedaço da ministra Luísa Barros. E quando esse período que eu estive lá em Brasília, como ouvidor nacional da Igualdade Racial, da CPI, que era da Presidência da República, que hoje é o Ministério da Igualdade Racial, eu sempre era escalado para fazer essa pauta, ir lá perturbar, que é uma coisa que advogado não precisa elogiar, que a gente já faz mesmo de graça, diz assim, vem cá, mas cadê a história dos negros nessa conversa? E aí a gente via lá, Movimento Tortura Nunca Mais, falando da ditadura, e daí era a época também da anistia, e era um absurdo, cadê os 20 anos? E aí, uma vez eu fiquei lá o dia inteiro, né, com o ouvidor, a gente pode sentar lá, foi na reitoria, né? Então conseguimos a inscrição, eu não me recordo o nome da professora que me chamou, mas a Deise Benedito estava no meio também, e tinha uma outra professora, acho que era Ana Paula. Disse, não, você vai lá, porque a gente fala e eles não dão bola. Você falando, eles com certeza, bom, vão escutar e a gente tem jeito de fazer alguma coisa acontecer. Bem, e aí começou. Essa mesma coisa que você acabou de citar aí, que também a Fernanda falou, e era só os 20 anos da ditadura. E tinha também um artigo do Douglas Belchior, que eu falei outro dia, isso lá no dia da audiência pública da Portela, o banco do Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, que foi na Portela. Eu disse, olha, eu me inspirei para propor à Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra um artigo do Douglas Belchior que questionava isso. Olha, vocês estão falando só de o movimento Tortura Nunca Mais, toda a Comissão da Verdade da Ditadura, que foi uma comissão que teve apoio, estrutura na lei, a presidente da República disponibilizou a estrutura administrativa do Ministério Público, do Ministério da Justiça, tinha gente, funcionário, dinheiro, verba. E a Comissão Nacional da Verdade, que a OAB criou, ficou só com a OAB. Não tinha nem na OAB, não tinha estrutura nenhuma. E às vezes a gente faz algumas comparações e não dá nem para comparar. Então, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão, ele mencionou exatamente, ele se focou nisso. E nesse dia
de lá do seminário Tortura Nunca Mais, depois eu vi, era um negócio bonito, teve um produto, né, que era um vídeo, ainda era CD, e falei, que bacana, coisa estava passaram lá o dia inteiro. E a minha tarefa foi ficar perturbando, enchendo o saco, fazendo pergunta. Vem cá, e os pretos? E os negros? E isso tudo aí. E aí vem lá o professor Comparato. O Comparato falou lá, eu disse, professor Comparato, eu já ouvi o senhor falar do Luiz Gama, há um tempo atrás, numa conferência nacional da OAB, e as coisas vão se ligando, né? Conferência Nacional da OAB, ele ganhou a medalha Rui Barbosa, é a medalha mais importante da OAB. Aí 5 mil advogados lá embaixo e eu lá no meio dos 5 mil. Ele diz assim, vocês estão me dando uma medalha porque acham que eu sou um advogado importante? Importante foi o Luiz Gama, que nem conseguiu ser advogado, soltou mais de 1.000, uma hora 500, outra hora 1.000. Já chegaram a 1.500, né, afro-brasileiros escravizados, e nem conseguiu ser advogado. Depois, com as pesquisas, ninguém dava bola para o Luiz Gama. E quem diz isso é a professora Lígia Ferreira, que fez o doutorado sobre o Luiz Gama lá em Sorbonne. E diz assim, bom, mas Adame, eu fico às vezes pensando, por que eu estou fazendo, estudando o Luiz Gama? Ninguém dá bola, ninguém quer saber. E aí eu reputo um dos resultados da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, essa ressurreição que teve do Luiz Gama, a partir de uma plaquinha que a OAB entregou, o Comparato estava lá também, e dizia, Luiz Gama, mais do que advogado, você foi herói do Brasil, herói da pátria. Mas nesse seminário especificamente que teve lá a Ana Paula, a professora Ana Paula, e eu estou lá na minha função de perturbador, eu era ouvidor, o Edson Santos dizia assim, até hoje ele diz, Adame, você é ouvidor, não é o falador do Ministério. E aí eu levantei a mão e disse, mas professor, e o senhor falou lá do Luiz Gama, a gente vê essa ausência da população negra na discussão dos 350 anos de escravidão negra, e aí vê essa coisa da anistia, da reparação, dos 20 anos da ditadura militar e todos os atingidos, que são muito honoráveis pessoas e merecedoras de todo carinho, aplauso e pesquisa, mas e os negros? E ele diz assim, olha só, a população negra sofre tortura, o pessoal todo do Tortura Nunca Mais ali escutando na primeira fila, eu lá no fundão. Sofre tortura desde o dia que o primeiro negro chegou aqui nos famosos navios negreiros, que eram tumbeiros e não eram navios de excursão. Os instrumentos de tortura estão todos descritos nos desenhos do Rembrandt. Você tem aquela máscara que o sujeito não podia falar, tem a palmatória para bater nos negros escravizados, tem o tronco lá, tudo isso daí é tortura. Eram instrumentos para escravizar os famosos escravos, que vêm a ser os nossos parentes, né? De um pouquinho ali para trás. Então, e não falam porque não querem. E aí a discussão era como é que vai se falar da reparação da escravidão, que alguns esquecem, é um crime imprescritível. O relógio não anda até agora. É por isso que voltaram agora as discussões da reparação da escravidão. E aí vem essa Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, da OAB, que ficou só na OAB. A outra tinha um monte de ajuda, ministério, audiência, coisa e tal. Era um sonho, né? Uma maravilha, né? Para pesquisar e baixar. Os outros não, ficaram só pela OAB e ainda assim a gente achando que não precisava. Ainda está lá até hoje, eu fiquei 3 gestões, né? Ainda está lá meio que funcionando, mas ela funcionou de uma forma muito interessante.
Ela funcionou em 18 estados. A pergunta é, pesquisadoras, o Brasil tem 27 estados. Por que ela só foi aberta nas seccionais estaduais em 18? Uma pergunta, eu gosto de fazer perguntas. Essas mulheres maravilhosas aqui que ficam estudando as respostas, fazem essas coisas todas muito chiques aqui, respostas todas programadas. Eu sou um bagunceiro por opção. E também por ausência de outras coisas mais. Mas, enfim, perguntar e fazer essa bagunça toda é muito bom. E aí, o Comparato disse, na verdade, não tem essa pesquisa por racismo. E aí ele diz lá todas as outras coisas. E eu vou chegar a uma pesquisa para o presidente aqui que vai bombar, uma pesquisa, uma proposta. Vamos até querer fechar daqui a pouco aqui, mas... Então, 2 resultados da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que eu reputo fundamentais. A ressurreição do Luiz Gama, né, que o Luiz Gama virou herói da pátria, vem tendo uma sucessão de pesquisas a partir dessa plaquinha que a OAB, esse verdadeiro trombone da vida brasileira, mas que até 1999, em nenhuma conferência nacional tinha tido uma pesquisa sobre negro, sobre a questão da discriminação racial. Foi aqui em 99, o CEMOG vai lembrar, porque foi aquele aqui no auditório da UERJ, em que o meu amigo desembargador Guaraci, que era juiz de primeira instância, foi lá, muita gente, não foi só o Guarata, um monte de gente. Eu nem vou citar todo mundo aqui, porque muitos dos que estão hoje pousando de favoráveis às cotas eram contra as cotas e tem vídeos. Eu estou lá defendendo as cotas e eles estão lá contra as cotas. Só ficaram a favor das cotas quando foram as vezes deles chegarem aos tribunais, virarem desembargadores e se beneficiarem da luta do povo negro aqui, que foi falar disso aqui. Ainda bem que eu mesmo estou me gravando aqui e estou grampeando aqui, já estou passando ao vivo, né, no meu canal do YouTube. Então, essa turma toda estava aí. A do Guará, falei, Guará, você vai lá falar quanto é coisa? Não, lá tem 14 cargos, o meu negócio todo é produção. Eu falei, mas você vai apanhar. A fila para bater no Guará começava lá embaixo, no térreo. Quando eu olhei, tinha gente lá em cima, né, para falar da proposta dele, que era contra as cotas, né? Então apanhou muito, mas depois se redimiu de muitas e maravilhosas formas. E não foi só o único, vários. Depois eu posso dar alguns nomes aqui. Inclusive, eu não quero esquecer. A gente tem esquecido, né? E a gente fala tanto em memória. Eu quero lembrar aquele famoso manifesto dos 114 intelectuais contra as cotas. E era bom pegar o nome de todos eles e ver quem foi que financiou a pesquisa deles, inclusive no exterior. Fundação Ford, não sei o quê, Rockefeller, Kellogg, toda essa galera branca era contra as cotas. Apresentaram um documento na maior cara de pau que foi levado ao Supremo Tribunal Federal e aí esqueceu-se, né? Quando perderam, depois de 10 anos de ações que eu tive o prazer de estar lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que é uma outra estratégia. Você nunca pode confiar nas instituições, você tem que estar lá sempre com a sua, né, para poder, se acontecer alguma coisa, você ter uma boia salva-vida lá. E o Iara esteve em todas as ações sobre cotas raciais esses anos todos. E só para não deixar de registrar, a primeira pesquisa, o CEMOG vai lembrar ali, foram 260 mandados de segurança, 300 mandados de segurança com 260 liminares a favor dos não cotistas para entrarem na universidade. Aí a Nilceia era a reitora da UERJ e a gente viajou para os Estados Unidos. Falei, usa a lei de mandado de segurança e pede a suspensão das liminares, dos 300 mandados de segurança com 260 liminares. Ela foi ao Sérgio Cavalieri, que era o desembargador presidente, ele
cassou todas as liminares. Porque ela disse, olha, vai ter o pessoal que passou na Universal, na Universal mesmo, o das cotas, e o da liminar. 300 caras lá, 260 lá, não ia caber. Isso ainda não foi nem na lei, foi ainda naquelas 3 leis anteriores lá, que a gente saiu daqui com 16 entidades do movimento negro, um amigo da corte, que a gente nem sabia como é que fazia, para o Supremo Tribunal Federal, para ver que era tão diferente, ainda era no tempo você tinha que fazer tudo no papel, imprimir, botar num pacote, que não sei nem se já era SEDEX, mandar um envelope com um selo, para o sujeito ir lá, dar a entrada na coisa, botar o protocolo e devolver o recibo para você. Hoje, com o processo eletrônico, ficou tudo mais fácil. Bem, mas então, o outro, falando ainda do Luiz Gama e da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal, falei das 18, mas muitas comissões de subseções. O meu querido cunhado, Edson Cardoso Lopes, que escreveu, qual é o nome do livro dele? Acabei agora, Não Esquecerão Jamais, Nunca Serão Esquecidos. Ele disse assim, talvez a melhor forma de funcionar isso tudo sejam com as comissões locais de subseções que funcionaram nas cidades, pesquisando os negros nas cidades. Cada um dos 5.573 municípios tem uma história de um negro desde a época da escravidão, que lutou pela liberdade, que foi apagada. Eu andei no Brasil inteiro pela essa comissão, com todas as dificuldades. O Conselho Federal deu uma ajuda boa durante um bom tempo. E você vê absurdos, como no Rio Grande do Sul, o que era a senzala, um risco no papel do cartório, virou Casa do Imigrante. E hoje é um terrão. Em outros lugares tem muitas histórias, como, eu não vou falar isso tudo aqui, mas esses relatórios estão aí, e aí se reclama muito de não ter relatórios. Mas como é que você consegue fazer tudo sem dinheiro e nas horas vagas, os advogados, mesmo os militantes dos movimentos negros, alguns ligados a partidos políticos querendo também cooptar, porque se falou da polícia aqui, mas os partidos políticos também quiseram cooptar e acabaram atrapalhando muito. Cito aqui na OAB do Rio de Janeiro, e é bom falar tudo de uma vez só, que você tem 63, são 92 municípios, 63 subseções da OAB. Por que só 22 gestores foram chamados para algumas das reuniões, antes de eu chegar lá, da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão? Na verdade, deveriam ser chamados todos, mas só que eram ligados a um determinado partido político. Obviamente que isso não deu certo, e essa pessoa que estava lá estava completamente equivocada com os reais os objetivos dessa luta. Essa luta não é de A ou B ou C, não é para você ficar aparelhando, você não é virar correia de transmissão de partido nenhum. Então, os principais legados que eu avalio, que são fundamentais, então foi essa ressurreição do Luiz Gama e a Esperança Garcia, que hoje todo mundo fala em Esperança Garcia, mas se esquece de dizer que foi um trabalho, todo o movimento negro de Teresina sabia da Esperança Garcia. Se esquece de dizer que foi o trabalho do historiador Luiz Motti, alguns esquecimentos que se fazem e que a gente reclama tanto, a invisibilização do negro, mas quando ele é praticado pelo próprio movimento, ninguém quer falar nada. Foi o Luiz Motti que achou a carta da Esperança Garcia no arquivo de Teresina. E isso não é falado, muito pouco, é falado, mas muito baixinho. O Luiz Motti queimou o Zumbi também, né? Também. Essa briga de lá, mas essa é outra briga. Isso não, o fato dele ter dito lá que o Luiz Motti era gay, o Luiz Motti era gay, do Rio de Janeiro da Bahia, mas que o Zumbi também era gay, isso não tira o mérito
da pesquisa dele, como pesquisador, com historiador, de ter achado a carta da Esperança Garcia. E a única coisa que foi achada foi a carta. O resto todo é construção. Estão fazendo pesquisas, estão melhorando a pesquisa, mas tudo que, até a própria fisionomia da Esperança Garcia, você só tem a carta. E foi ele que achou. Então, eu acho desonesto você retirar esse mérito, que é o mérito aqui das professoras doutoras aqui, é um mérito acadêmico. Isso não se pode tirar nunca. Isso é desonestidade. Então, mas a Esperança Garcia foi feita a professora Maria Sueli Rodrigues, que foi a presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Piauí, era professora da Universidade do Piauí, e tem um movimento negro com a história da Esperança Garcia. O que ela faz quando vem ao AB, e aí bota esse trombone que é o AB, com todas as suas deficiências, ela cola e faz um exame, né, numa palavra menos de direito, né, direito é a palavra mais complicada, né? Mas ela só fez o exame com as ordenações filipinas e manuelinas e diz aqui, isso aqui é uma petição, porque tinha um cabeçalho, tinha um pedido e tinha uma fundamentação e tinha um pedido. O nome disso, de acordo com as ordenações filipinas ou manuelinas, da época, era petição. Por isso ela é considerada a primeira advogada do país. Tá, o busto dela hoje lá na frente do Conselho Federal do AB. Aí veio o movimento negro, mas é a primeira negra. Não, porque não ela era negra, ela era escravizada. Mas eu imagino que naqueles idos de 1700, era antes da abolição, então, quantas pessoas sabiam ler e escrever? Tanto preto, branco, escravo, não escravo, coisa e tal, devia ser um fazendão. Né? Então, ela tinha, e tem todas as histórias. Então, a Esperança Garcia, e aí diz assim, mas a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão não teve resultado, não tem relatório. Só isso daí eu já ficaria muito satisfeito. E com a Maria Sueli Rodrigues também, falecida, já tem uns 2 anos, está lançando o livro dela aí, o livro da professora Maria Sueli. Ela diz assim, pô, professora, ninguém dá bola para esse negócio. Adame, essa é a comissão mais importante da OAB. Ela está falando sobre reparação da escravidão. Ninguém mais fala. Então, eu fiquei muito feliz, porque a partir daí eu fiquei falando sobre reparação da escravidão e falo sobre isso o tempo todo. E hoje já vem mais gente falando sobre escravidão. Mas aí, eu quero chegar também ao que a minha querida professora aqui falou do Oswaldão. E eu cito o livro Borboletas e Lobisomens, que é um livro que deu muita polêmica, inclusive com Tortura Nunca Mais. Ele é de um amigo meu, de infância, que é o Hugo Studart, que é jornalista, historiador, e ele tinha feito Lei da Selva antes, né, historiador pela Universidade de Brasília, onde eu fiz a minha graduação. E deu uma confusão danada com o Tortura Nunca Mais, porque nesse livro segundo que ele fala dos borboletos e lobisomens, ele faz especificamente do Oswaldão. Mas as atas que a Marice falou aqui também diziam, olha, tem 10 subversivos, 10 ativistas, né, que mudaram de cara. E estão por aí. Aí o Tortura Nunca Mais. Eu sei que eu fui no lançamento do livro dele aqui e eu fiquei vendo o protesto pelo Facebook, né? Porque eu tinha que passar lá, cheio de meus amigos lá, coisa e tal. Você vai entrar? Eu falei, mas é meu amigo da vida inteira. É o mais antigo amigo que eu tenho. A gente foi colega de judô, eu tenho que ir lá. Aí eu fiquei vendo o protesto baixar um pouco pelo Facebook, que estava passando lá, depois eu cheguei, passei e já tinha coisa e tal. Mas o livro Borboletas e Lobisomens, ele é especificamente para o Oswaldão. E o Oswaldão fez. Então eu pude tomar mais conhecimento e tem um filme também que eu convidaria aqui a casa de Rui Barbosa a exibir o filme. Passei até para a Fernanda também, a gente traz o apoio todo do MDH aqui para cá, a gente não vai faltar passagem, não vai faltar nada. Traz o Hugo, traz o Hugo e traz o Tortura Nunca Mais, que aí você vai ver essa casa de Rui Barbosa
Pegar fogo aqui, vai ter gente na porta. Qual é o filme? Tem um filme que chama, o nome é Oswaldão. Sim, Tem o filme, depois fizeram o filme do Oswaldão, mas tem o livro chama-se Borboletas e Lobisomens. E o Hugo, ele tinha feito A Lei da Selva e depois ele fez o Borboletas e Lobisomens. Então, O Oswaldão já viu o filme. o filme de lá. O filme, mas tem as atas que ela falou aqui, tem o Hugo para contar, e tem a galera do Tortura Nunca Mais que fez. Aí você bota lá, só botar no YouTube aí, Borboletas e Lobisomens, Hugo Estudo, vai ver. Quem é que você acha que vai incomodar? Os militares ou o grupo dos parentes dos chamados terroristas? Os dois. Então, mas vai ser bom, porque é isso que elas acabaram de falar e demonstrar aqui. Né? Tem que jogar luz nesse negócio. Né? E a provocação com o Hugo, o Hugo fez a pergunta ele era jornalista, e fez a pergunta para Antônio Carlos Magalhães. Dizem que o senhor é corrupto, o senhor está sofrendo umas acusações de corrupção lá na Bahia. Isso é verdade, ministro? Seu nome, como é que é? Hugo Student, eu vou ligar agora para o dono da Folha de São Paulo lá, e foi demitido, porque perguntou para o... E podem perguntar, ele vai vir aqui também. Então, eu já falei sobre essa questão, mas está de pé. Se não quiser fazer aqui, a gente pode fazer um pedaço aqui, um pedaço lá na OAB, a gente está em campanha, essas coisas todas, movimento. E aí eu quero falar também da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, onde a gente fez a pesquisa também. Na verdade, a OAB não faz pesquisa. Quem faz a pesquisa são os historiadores. A gente amplifica um pouco, organiza, coisa e tal, tira algumas teses que já estão lá nas prateleiras da universidade e bota para aumentar. Mas não é para a OAB substituir o trabalho dos historiadores. As amigas queridas que me recomendaram muito, a Fernanda Tomás, Kiebe Matos, Marta Abreu, Mônica Lima e também a Ana Flávia. Tem outra que eu estou esquecendo, acho que a Keila Greenberg, quando ela foi lá para o Ministério, disse, tem que falar. Elas falaram muito, quando eu assumi a Comissão da Verdade aqui, olha, a gente nunca conseguiu durante 8 anos, tem a história de um quilombo lá em Bracuí, tem um navio que afundou lá com 500 escravizados, a gente não conseguiu lá. Vamos lá. E chama para lá, é a Marilda, chama a Marilda, coisa e tal, fizemos... Tanto a Marilda veio para dentro da OAB, como depois, com muita briga, a gente conseguiu marcar uma audiência pública, primeiro na OAB, e segundo na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis. Na OAB, o presidente da época, depois ele virou, mas ele queria que os quilombolas fossem de terno para dentro do prédio da OAB. E aí, não vai dar. E depois, quando ele viu a Câmara de Vereadores pegando fogo com a história de Bracuí, e aí a gente foi para lá, depois fizemos um seminário quilombola no Tribunal Regional Federal, na 2ª Região, na época do André Fontes, e a Marilda veio com um ônibus de quilombola. Hoje, teve aquela coisa fantástica lá do Smithsonian, que está pesquisando lá os vestígios do navio Camargo, e veio o Smithsonian lá para pesquisar, mas o quilombo ainda está lá. E a história do quilombo é que tem, com o trabalho dessas mulheres fantásticas aí, minhas queridas amigas professoras, elas já citaram o testamento do Breves, Domingo Breves, na porta do quilombo, que elas botaram lá. E ainda assim, o sujeito que era o responsável pelo RGI da época disse, mas eu não sei se esses pretos que estão aqui são os descendentes daqueles que estão no testamento. Então eu não posso passar a terra para eles, então eu vou botar no meu nome e vou fazer um monte de condomínio chique que são vendidos caros. E isso é imprescritível. Porque o crime da escravidão, como sempre fala, o nonagenário Iedo Ferreira, do Movimento Negro Unificado, meu querido amigo, fundador do Movimento Negro Unificado, que eu sempre homenageio, é uma lenda viva que está aí, e a gente vai levar ele agora. Nós vamos fazer, está meio sob segredo, então vamos falar no YouTube, é bom, porque aí... Eu já combinei com o presidente do IAD, que é o presidente Sidney Sanches, que nós vamos dar ainda esse ano 2 medalhas. Uma medalha Esperança Garcia, que foi criada lá no IAD,
foi uma briga danada também, demorou 4 gestões, eu perturbando, batendo na porta lá, e a medalha Luiz Gama e a outra medalha Esperança Garcia. A do Luiz Gama era engraçado porque lá vem o chato de novo, falar, olha, o Luiz Gama não conseguiu entrar no IAB. O IAB é mais antigo do que o AB. O IAB está com 181 anos, é a mais antiga instituição das Américas. Como é que o Luiz Gama não entra no IAB? Quando estava vivo, porque era preto. Ele estava lá no Lago de São Francisco. Bom, então vamos deixar ele entrar depois de morto. Vamos fazer uma admissão, né, pós-mortem. Não, não pode. Adame, você de novo? Mas não tem previsão no estatuto do OAB para você admitir um cara depois de morto. Falei, mas olha só, me explica só o seguinte, será que a cláusula que vocês estão querendo é a seguinte, se o cara não conseguiu entrar no IAB porque ele é preto quando ele estava vivo, a administração, 140 anos depois que ele morreu, está autorizada a aceitar a inscrição dele. Esse ano ainda a gente não só botou o Del Garcês, que incorpora outro fruto importante, a peça do Del Garcês, Luiz Gama, uma voz pela liberdade, já dura 10 anos aí, e daqui a pouco vai chegar aqui a Soraya Armoni, que vai fazer agora a Esperança Garcia. A gente já teve alguns ensaios, aí, algumas coisas, mas aí. Então, antes que me avise que o tempo está acabando, que já acabou, eu quero citar ainda, que agora eu estou organizado, tem até uma fichinha aqui, Vanilda Honório dos Santos. Pesquise o nome dessa professora, doutora, agora professora doutora da Universidade Federal de Uberlândia. Ela sabe tudo sobre a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, porque ela ficou com todos os textos que não foram publicados. E ela está, inclusive, agora publicando um livro. Ela foi doutorada, ela é da Federal de Uberlândia, e foi doutorada pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vai tratar do lançamento dela, inclusive fica a oferta aqui, presidente, para fazer o lançamento aqui, que seria chiquérrimo, né? Pegar todas essas pessoas. Você viu por que eu reclamei dos currículos, né? Os currículos dessas pessoas são muito importantes, devem ser falados aos 4 ventos. Outro dia, no café da manhã, que a ministra Macaé recebeu lá, o Babalau Evanice, olha, mas é segredo. Falei, mas é um segredo bom, porque você convida 200 pessoas, a maioria do movimento negro, com patrocínio da Petrobras, a presidente da Petrobras, e quer que vá ficar em segredo. Eu falei, não dá para ficar, e não foi, né? Aí quando eu vou chegando, que era pertinho de casa ali, era o dia da caminhada, que eu falei, vou chegar lá daqui a pouco. Chega 9 horas, tá chegando os 2 carros da Polícia Federal com a ministra Macaé lá, que era a primeira vez que ela estava vindo aqui já como ministra, né? Aí eu já entrei na portaria fazendo um escassel. Ministra Macaé Evaristo! Madame, você chegou, que escândalo é esse? Falei, demorou muito tempo para falar o seu nome, ou então de uma mulher negra, professora, que já foi deputada, vereadora, né, que tomou posse hoje no Ministério, para gritar o nome de ministro. Então eu posso gritar à vontade aí, vamos embora para tomar esse café da manhã lá, e depois vamos para a caminhada. Aí ela vai lá e diz assim, eu vim para a caminhada como cidadã, no ano passado, ano atrasado, pagando o ônibus. Como é que eu não vou vir como ministra, né? Com essa coisa toda do escalo da Polícia Federal. Então, é muito bom. Quero falar da Aglaete Nunes. No piquete que eu tive lá do caso do Hugo, estava lá a Aglaete. A Aglaete é uma advogada daqui do Rio de Janeiro, que ela concorreu para um cargo, mais ou menos. Ela teve uma votação, e ela ganhou a votação. Mas o presidente da OAB da época escolheu para a presidência da Comissão de Direitos Humanos uma outra colega, porque a OAB é um sistema presidencialista. Às vezes as pessoas confundem. É votação só para votar o presidente, mas depois ele escolhe quem ele quiser. E aí fizeram uma votação lá, ela ganhou, mas não foi escolhida, a escolhida foi outra. E aí ela escreveu um artigo, que é uma outra coisa que eu estou vendo cada vez mais o perigo disso. Dizendo que tinha sido racismo.
Não foi porque era racismo, escreveu. Você, quando você vai acusar uma pessoa de racismo, as pessoas estão se esquecendo disso. Você está acusando o outro de ser um criminoso. Então, tenha provas. Para não acontecer o que aconteceu lá com a Glaete, logo depois da Lei 7716. Acabado de sair, é um caso clássico, não é isso, Simone? E aí, aí o que aconteceu? A outra colega lá, que eu não vou citar o nome, se sentiu ofendida, porque eu não pratiquei racismo nenhum, só fui escolhido. Faz uma coisa que chama-se pertinência, não, intimação. Faz uma intimação, já vou lembrar o nome, que agora estou ficando muito esquecido, eu devia ter anotado aqui. Fez uma intimação para confirmar se você me acusou de praticar racismo. Porque se você não me confirmar, aí a pessoa vai lá, tem uma audiência, só confirma que só acusou a outra de fazer. Não, mas não foi. Ah, não confirma? Então só praticou um outro crime, que chama-se denunciação caluniosa, que até março do ano passado, quando aumentaram a lei de injúria racial, tinha a mesma pena da injúria racial, que eram 3 anos. E aí ela sai de lá, que foi acusar a outra de racismo, sai de lá com a denúncia de denunciação caluniosa. E foi condenada, inclusive com cadeia, só foi tirada na segunda instância. Foi um bafafá, veio o movimento negro, mulheres do Brasil inteiro para lá, mas ela foi condenada. Foi a primeira pessoa condenada com base na Lei 7716. Eu conheço a Glaete desde os tempos todo mundo era advogado trabalhista. E eu sempre reclamava disso. Então, na Comissão da Verdade, nós falamos, vamos fazer um desagravo aqui. E fizemos, chamamos lá, ela 20 anos que não pisava na OAB, demos um buquê de flores para ela, foi lá, falou. Então, são coisas de reparação pessoal. Às vezes eu vejo o pessoal falando muito só na reparação financeira, mas tem esse tipo de reparação. E ela ficou muito emocionada, eu falei, olha, você não tremia para cá, eu falei, não pode ter um treco aqui, porque senão não vai adiantar nada. Então, foi importante, acho que para ela mais, e para a gente também, a gente se sentiu felizes e reparados e recompensados. Então, falei do Comparato, do Debré, da Glaete, e é importante chamar isso, porque você vê as pessoas chamando os outros de racista aí, se tomar. É porque às vezes não vale a pena, né? Fazer essa interpelação, não me fale o nome, é uma interpelação criminal, alguma coisa assim, de denunciação caluniosa. Interpelação criminal. Você vai lá e o senhor confirma que o senhor falou outro, aí vai lá, faz um processo, coisa e tal, chega lá, marca uma audiência. É ruim, porque se o cara for confirmar, ele fala tudo de novo e você não pode falar nada. Não está na sua hora, só vem aqui só para escutar. Falei mesmo, ela é isso. Aí está lá configurado, tem que ter prova. Se você não tiver, você vai ficar escutando lá e não vai poder falar nada, vai escutar de novo, né? Então é ruim. Mas aí deu errado aí. Eu quero então falar, para terminar, eu falei do Debré, da máscara, e para falar sobre, além do que elas falaram aqui, que é o que eu tenho me dedicado, e por isso tanto carinho aí com a coordenação da Fernanda Tomás, que vai ficar no prosseguimento do Ministério da Direitos Humanos e Cidadania. A reparação da escravidão é a pauta mais importante do país. Ela é que define tudo. Muita gente acha que não dá bola, que não tem nada. Mas eu digo isso, aí fica todo mundo zangado. Mas ela é a pauta mais importante do Brasil. Tudo que se fala desse fosso da desigualdade racial, não dá para você ficar discutindo só cota. A cota é uma migalha. É uma coisa muito pequena e fica esse pessoal sem vergonha ainda discutindo, e agora estão inventando o tal da discussão do racismo reverso, que não existe. Eu estou indo semana que vem para Brasília, vou querer discutir com meu querido amigo William Douglas, vou apontar a maior confusão, vai esperando aí, da questão do racismo reverso lá, porque é uma indignidade você quebrar as pernas das poucas ferramentas, que é isso que a gente falou
de você diminuir a desigualdade racial, que são as cotas raciais, que promoveram essa verdadeira revolução silenciosa com as cotas não só nas universidades públicas, mas também nas universidades privadas, o FIES, tem aquele outro, qual é aquele outro? Tem o FIES e tem um outro que financiou nas cotas privadas, nas universidades privadas. O ProUni. Isso trouxe um monte de negro que estava fora. E eles estão saindo aí aos borbotões. Saem com um pouquinho de defeito de fabricação, vamos arrumar confusão, porque eles não querem fazer nada de graça. Eu até estou aprendendo com essa turma. Lembra do tempo? Eu me lembro da ministra Luísa Barros, uma vez, falando assim, não, isso aí você paga do bolso. Mas como é que eu vou pagar do bolso? Eu sou ouvidor e tal. Não, isso aí vamos lá, faz lá, coisa e tal. E era como o movimento lá de trás fazia, de fazer vaquinha, de fazer coleta, de vender rifa. E hoje essa turma não tem essa conversa, não. Mas eu acho interessante abordar isso. Uma outra coisa, mais uma outra polêmica aqui, que são as ações coletivas que estão sendo feitas do dano moral coletivo e que a galera da Coalizão Negra tem se, eu também faço parte lá, tem se colocado muito contrário a essas ações de dano moral coletivo, dizendo que isso é viver da morte dos negros, especialmente de supermercado. Começou lá com o Carrefour. É um erro, porque não tem nada a ver o dano moral coletivo com o dano moral individual. O dano moral individual são aquela reparação que a família vai ter lá porque houve, matou, e tal. É uma coisa corriqueira do direito brasileiro. E que sempre nas questões raciais tem um valor baixo. Era bom alguém pesquisar, né, a diferença de valor das indenizações de cunho racial para as indenizações de outra qualquer coisa. Eu não sou pesquisador, não sou professor, eu sou advogado. Então eu gosto muito desse papel. Mas o dano moral coletivo tem trazido para o dia a dia uma outra conformação. E a acusação é, mas está vivendo do assassinato dos negros. Isso não tem nada a ver. O assassinato dos negros acontece todo dia em qualquer cidade brasileira. É só abrir o telejornal, você vai ver disfarçado sobre a repressão policial, o auto de resistência que tinha lá, ou simplesmente o tiro como saiu, tem 3 dias aí, os 2 tiros na cabeça de um cidadão que tentou se defender. Aí aparece, não, mas ele tinha uma arma, ele tentou pegar a policial, o sujeito pegou assim, deu 2 tiros. O cara estava lá sem defesa nenhuma. E isso acontece diariamente. Como é que o pessoal, quando não é de alguns partidos, esquece. Mas a ministra que foi do Temer, ninguém vai lembrar, desembargadora da Bahia. Olha só o esquecimento. A Luz Linda, ela tinha uma fase bacana. Tá bem de memória aí lá, né? A ministra Luz Linda diz assim: morrem negros como os frangos no meio da rua. Isso pode ser em qualquer governo de direita, de esquerda, não muda. Né? Mas ela depois. Não muda direita, esquerda, para cima, para baixo. Para os negros, né, essa é uma realidade diária, sem qualquer tipo de intervenção, mudança, e que não se vê perspectiva de alteração e nem reclamação. Né? Então, com isso, a minha humilde participação aqui sobre essas coisas, e frente a essas doutoras amigas, minhas queridas aqui, eu agradeço muito Memória, Coração e Futuro, a ditadura e a população negra. Muito obrigado. Gente, obrigada, muito obrigada por essa noite que está sendo incrível. Eu vou abrir para as considerações, para as perguntas, comentários da plateia.
Antônio, você consegue ver no... Eu estava acompanhando, não tinha visto nenhuma... Vi comentários, mas não vi nenhuma pergunta não, né?